vamos continuar comentando sobre o processo fiscalizatório ambiental. Nessa aula, vamos tratar principalmente sobre o documento que inaugura esse procedimento administrativo, que é o auto de infração ambiental. É através do auto de infração que o autuado saberá que está sendo acusado de um ilícito e, a partir dele, terá um prazo para se defender. A finalidade desse processo é justamente apurar a efetiva ocorrência de uma conduta capaz de caracterizar um ilícito administrativo, sendo a aplicação de uma sanção um dos seus possíveis resultados. Mas antes de se aprofundar no estudo desse documento, é importante mencionar também um outro instrumento muito utilizado no dia a dia ambiental dos órgãos locais, que é o auto de notificação. Quando o agente público está com dúvida com relação à regularidade de um empreendimento, por motivos de segurança, antes de autuar o empreendedor, ele requisita do particular a apresentação de alguns documentos para entender o panorama da situação. Por exemplo, o órgão solicita as licenças que atualmente o particular possui, a fim de averiguar se esse empreendimento está ou não regular, se está cumprindo as condicionantes e outras obrigações do gênero. Se ao final do prazo concedido pelo poder público para apresentar esses documentos solicitados não houver nenhuma iniciativa do empreendedor, essa omissão, por si só, já é caracterizada como uma infração ambiental. Sendo assim, poderá a administração prosseguir com o que inicialmente pretendia, através da lavratura do auto de infração, por exemplo, em que uma das penalidades deve se referir a esse descumprimento. Aliás, não foi à toa que utilizei a palavra deve nesse caso, pois caracterizada uma infração administrativa, é obrigação do Estado aplicar uma sanção e, deste modo, cumprir a vontade legal, de acordo com o que a lei determina, sob pena de se responsabilizar o agente público responsável por omissão. Por isso, é tão importante saber manejar o auto de infração ambiental, já que ele será o veículo para a correta aplicação dos mandamentos legais sobre cada caso. Agora, voltando para o auto de infração ambiental propriamente dito, normalmente os requisitos obrigatórios para a sua confecção se encontram na norma ambiental específica de cada município. Tem códigos que indicam até o horário e o local em que foi lavrado o auto de infração como requisito obrigatório. É importante saber como a norma local, se houver, lida com esse assunto, uma vez que, se o agente autuante não a seguir, é possível que o auto de infração seja invalidado judicialmente, caso o autuado perceba que a peça não fez menção aos requisitos obrigatórios e assim protocole uma ação ordinária para invalidar o auto administrativo. E falando sobre a invalidação de autos de infração, é interessante destacar que saber quem é a pessoa que irá confeccionar essa peça é de suma importância para que ela não seja invalidada. Um dos casos mais comuns de um auto ser declarado nulo é quando ele é lavrado por um indivíduo incompetente. E isso não se refere à aptidão técnica da pessoa que lavrou esse auto, mas sim o fato de ele não ser o escolhido pela lei ambiental para fazer aquilo. E quem seria essa pessoa? De acordo com a Lei Federal 9.605 de 98, são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização. Isso quer dizer que, no caso dos municípios, o responsável por assinar esses autos deve ser um servidor da secretaria, que, por meio de uma portaria, por exemplo, seja formalmente direcionado para essa atividade. E embora a lei não se refira a um servidor efetivo, recomenda-se que esse agente seja concursado, pois ele será a pessoa que irá exercer o poder de polícia administrativo. Outra situação que merece destaque, também relacionada ao agente que irá lavrar o auto de infração, refere-se aos casos que a pessoa que confeccionou o auto
é a mesma quem irá proferir a decisão administrativa. Nos pequenos municípios, por exemplo, é muito comum que o secretário de Meio Ambiente lavre o auto de infração e, em seguida, decida sobre eventual impugnação do processo. E isso não está correto por dois motivos. Primeiro, o secretário normalmente não é servidor efetivo do órgão designado para essa função. E, segundo, por razões de segurança processual, deve haver uma distinção entre esses sujeitos, pois dificilmente o indivíduo que lavrou o auto de infração irá concordar com a impugnação do autuado no momento da decisão. Isso, portanto, naturalmente iria cercear o direito de defesa dos administrados, principalmente considerando que o auto goza de presunção de veracidade e que cabe ao autuado desconstituir esse ato do agente público. Mas voltando para o assunto, no geral, as normas ambientais tratam como requisitos essenciais do auto de infração a notificação do autuado, a descrição objetiva das infrações ambientais constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos. Com relação à identificação do responsável pelo ato infracional, é interessante ressaltar que muitas vezes não se sabe quem é o autuado no ato da fiscalização. Nesses casos, em vez de lavrar um auto de infração propriamente dito, recomenda-se fazer um relatório circunstanciado com todas as informações disponíveis a fim de facilitar a identificação do responsável futuramente. Já as medidas cautelares, a exemplo da apreensão de produtos e instrumentos da prática ilícita, deverão ser por meio de formulários próprios, indicando, no campo do responsável, a autoria desconhecida, pois, mesmo não sendo possível identificar o responsável no momento da autuação, é necessário que se interrompa de imediato eventual dano ou a possibilidade de existir na localidade. Mas tendo ciência de quem é o autor da infração, será colhida a sua assinatura no documento. Se ele, no entanto, se negar a assinar, ou não for localizado, o auto de infração será lavrado sem a sua presença e, mesmo assim, será considerado válido, desde que sejam seguidas as recomendações a seguir, que servirão principalmente para o início da contagem do prazo de defesa. No caso de ausência do autuado ou preposto no momento da ciência do documento, o auto será enviado por correio com aviso de recebimento, AR. Se o AR indicar a recusa do autuado em receber esse documento, será caracterizada a ciência, mesmo assim, contando o prazo para a defesa da data de recusa. Se, no entanto, o documento for devolvido com a informação de que não foi possível realizar a sua entrega, intima-se o indivíduo por edital, com a publicação do auto no Diário Oficial do município, indicando o prazo de defesa em determinado período. Já nos casos em que o responsável se recusa a assinar, o fato deve ser cientificado no verso do auto de infração, com data, a hora e a assinatura de mais duas testemunhas, se houver, que poderá ser ou não um funcionário do órgão ambiental, e essa data atestada no verso servirá como o início do prazo para apresentar defesa. Com relação à descrição clara e objetiva das infrações ambientais constatadas, é importante destacar que o auto de infração deve apresentar o máximo de informações técnicas possíveis, de modo a apontar detalhes da infração. Por exemplo, o auto deve conter o local exato em que ocorreu o eventual dano, por meio da indicação de coordenadas geográficas, se possível, o nome da propriedade em que ocorreu a infração ou suas limítrofes, a quantificação do dano, indicando o tamanho da área danificada ou da quantidade de volume apreendido. Também poderá descrever eventual levantamento qualitativo, especificando a espécie florestal atingida, enfim. E além de tudo isso, o auto deverá demonstrar, na medida do possível, todas as provas que liguem o cometimento da infração
com o indivíduo acusado, como provas documentais e testemunhas. Como a responsabilidade administrativa é subjetiva, é de suma importância a verificação da ligação entre a infração cometida e o sujeito autuado. Por fim, é imprescindível indicar os dispositivos legais infringidos no auto de infração, pois, como eu disse anteriormente, o auto de infração não se refere a crimes, e sim a infrações. Essas infrações, normalmente, estarão listadas em norma emitida pela esfera de atuação do ente, na forma de comportamentos vedados, como, por exemplo, cortar árvores em áreas consideradas de preservação permanente ou causar alguma poluição de qualquer natureza que resulte danos à saúde humana ou à mortandade de animais. Para cada infração identificada no mundo real, o órgão competente deverá impor a sanção administrativa ambiental correspondente, de acordo com a previsão normativa. Portanto, no auto de infração deverá ser citada claramente a ação praticada pelo indivíduo, juntamente com o dispositivo legal infringido e a sua respectiva sanção. Por exemplo, deveria ser citada a ação de destruir florestas sem a autorização do órgão competente, que, se formos considerar o Decreto Federal 6.514, está descrita no artigo 43 e a sua respectiva sanção, que, de acordo com esse artigo, seria uma multa simples de valor entre R$ 5.000 a R$ 50.000 por hectare ou fração degradada. A pena de multa normalmente é a mais comum de ser aplicada administrativamente. Contudo, existem outras sanções administrativas que o órgão ambiental poderá fazer uso, conforme for determinado pela sua política ambiental. Por exemplo, na esfera federal, de acordo com o artigo 72 da Lei 9.605 de 98, as infrações administrativas ambientais são punidas com as seguintes sanções. Para cada infração administrativa listada, a recomendação da aplicação de, ao menos, uma sanção, sendo perfeitamente possível aplicar, ao mesmo tempo, duas ou mais, diante de uma mesma infração. Por exemplo, sendo constatado um desmatamento ilegal de floresta nativa, o órgão ambiental poderá aplicar uma multa simples, pois os indivíduos estão operando sem autorização ambiental. Além disso, ele poderá determinar que essa atividade seja totalmente suspensa, bem como apreender todos os petrechos utilizados na prática e a madeira legalmente retirada. Sobre a aplicação das sanções administrativas, antes de adentrarmos na melhor forma de estipulá-la, é importante destacar uma outra regra relacionada à maneira como o órgão ambiental fará uso dos dispositivos legais para fundamentar o seu trabalho, seja um auto de notificação, infração ou decisão administrativa. Muitos órgãos municipais, por exemplo, usam normas federais ou estaduais para sancionar determinado indivíduo. Em tese, não existe proibição para isso. No entanto, não existe a mesma aceitação se esse ente utiliza um decreto federal ou resolução estadual, por exemplo, quando já possui disciplina normativa própria sobre o assunto. Nesse caso, haveria um desrespeito à autonomia política dos entes federativos, pois se um ente municipal que possui competência para tratar sobre a matéria o fez, essa norma não pode ser menosprezada pelo Poder Executivo. A administração pública deve aplicar a sua lei, não sendo este um juízo discricionário. Portanto, nos casos em que existe lei ou norma municipal ambiental, não se recomenda que o órgão local utilize a de outro ente ou mescle, ora utilizando a sua, ora utilizando a de outro ente, pois isso, a princípio, não parece relevante. Contudo, na prática das penas pecuniárias, isso pode fazer total diferença, dado que os valores previstos na legislação federal, por exemplo, são, em regra, bem mais altos que da legislação municipal. Desse modo, poderia criar margem para que o agente público pudesse escolher a multa mais leve quando quisesse ser mais flexível ou a mais pesada quando quisesse ser mais
rigoroso, o que abre espaço para injustiças e até para práticas de corrupção. O que a sociedade realmente espera é que o ente federativo conheça e faça uso do seu arcabouço normativo. E se houver alguma deficiência da norma, que ele próprio a atualize e a modifique para atender às suas especificidades. Mas voltando para a aplicação das sanções, com relação aos critérios para a sua gradação, as leis normalmente indicam que seja levado em consideração a gravidade, os antecedentes e o porte econômico do infrator durante a aplicação das penalidades. A sanção de multa, por exemplo, embora algumas normas sejam objetivas quanto à sua aplicação, determinando que o valor seja com base em uma unidade de medida, como hectare atingido ou metro cúbico retirado, outras apenas estipulam um valor mínimo e máximo que deverá ser obedecido pela autoridade durante a sua aplicação. E o que vai determinar se a multa será mais baixa, ou seja, mais próxima ao valor mínimo ou mais elevada, será a análise da gravidade da infração, que vai levar em consideração os efeitos para o meio ambiente e para a saúde pública. Os antecedentes do autuado também é um importante critério para a gradação da sanção ambiental, ou seja, saber se ele é ou não reincidente, se ele já sofreu alguma sanção ambiental, seja ela aplicada pelo mesmo órgão ambiental ou por outro, em decorrência ou não da mesma infração ao meio ambiente. E por fim, o porte econômico do indivíduo, de modo que quanto maior a sua capacidade econômica, maior deve ser a multa, a fim de se atingir as suas vertentes de caráter pedagógico e repressivo da sanção, visando que o indivíduo não volte mais a cometer uma infração. Uma dica: a capacidade econômica pode ser facilmente mensurada se o órgão solicitar o balanço patrimonial anual da empresa, a declaração de imposto de renda do indivíduo, enfim. E isso se aplica também à defesa, pois quando estiver diante de uma sanção que não está condizente à capacidade econômica do autuado, poderá ser fornecido um desses dois documentos como prova. Em nível federal, o IBAMA utiliza uma tabela que compõe o anexo 1 da Instrução Normativa 10 de 2012 para mensurar a gravidade do dano e da situação econômica do infrator. É uma forma de tornar objetiva a aplicação de multas e que pode também ser feita pelo município para ser aplicada considerando a realidade local. Ressalto que essa gradação deve ser realizada no auto de infração. Contudo, se no momento da autuação o agente não dispor dessas informações, não haverá problema, pois ao decorrer do processo, principalmente na fase de decisão, essa penalidade pode ser sim alterada. Então, o fiscal pode apenas indicar a penalidade que entender cabível, que poderá ser contestada pela defesa e em seguida será analisada pela autoridade competente, que em razão da instrução processual terá meios para melhor balizar a multa imputada, concordando ou não com o auto de infração, de forma fundamentada, é claro. Por fim, vamos destacar que, em regra, as sanções administrativas ambientais são dotadas de auto-executoriedade. Isso quer dizer que o órgão ambiental pode aplicar direta e imediatamente as penalidades que julgar serem cabíveis, sem a necessidade de se provocar um terceiro poder, como o judiciário, por exemplo, tendo em vista o seu poder de polícia, que pode, inclusive, se valer da força pública ao solicitar o apoio da polícia propriamente dita, quando necessário, é claro. Contudo, não se pode esquecer da razoabilidade na aplicação das sanções. A cobrança de multas, por exemplo, só se dá após a finalização do processo administrativo ambiental, em que o autuado já exerceu ou não o seu direito de defesa diante de um auto de infração e recurso contra decisão administrativa. A demolição de uma obra, por exemplo, se não estiver oferecendo notório e iminente risco de agravamento do dano ambiental ou risco à saúde, só poderá ocorrer após decisão administrativa, tendo em vista a irreversibilidade da medida. E falando sobre isso,
No próximo vídeo, vamos tratar sobre as formas de se proceder com a realização das principais sanções e medidas cautelares utilizadas pelo órgão ambiental, ou seja, como deve ser feita uma apreensão ou demolição de obra, por exemplo, ou quando devo aplicar uma advertência em vez de uma multa. Enfim, também vamos finalizar a fase de elaboração do auto de infração, para, em seguida, adentrar na fase de defesa e decisão da autoridade competente. Então, até daqui a pouco!